Bom, boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a organização do primeiro workshop de Engenharia de Alimentos da UFFS. Gostaria de agradecer também à professora Eduarda pelo convite, né, e parabenizar também a professora Eduarda, a professora Kátia, a professora Vânia, os demais organizadores aí, pelo esse belíssimo evento que está acontecendo neste momento, né, e desejar aí é, sorte que seja o primeiro de muitos, né, para que podemos fazer aí ter o máximo de contato com os nossos estudantes também. É, Vim falar de um trabalho aqui, né, que na verdade é, é o que me caminhou como pesquisador, né, porque eu sempre acho que os micro-organismos são os grandes trabalhadores deste planeta, né? Então resolvi colocar um título aqui, né, micro-organismos, como usar a biotecnologia a nosso favor. É, Sempre como pesquisadores, temos aí como objetivos, né, sempre trabalhar na otimização desses processos sintéticos e analíticos, visando aí maximização da eficiência e também por razões econômicas e ambientais, né? E esses são geralmente os principais pilares aí de uma pesquisa científica. Eu acrescento um quarto aqui, porque o uso de micro-organismos e enzimas vai de encontro a esses três. Por quê? Porque o homem está muito ligado ao micro-organismo há mais tempo do que se imagina. Só para vocês terem uma ideia aqui, né, historiadores acreditam que os antigos mesopotâmios e sumérios já fabricavam cerveja há mais ou menos há 10 mil anos antes de Cristo. Também existem provas da produção de cerveja pelos sumérios, egípcios e babilônios há 6 mil antes de Cristo, né? E também os egípcios já relatavam, né, já utilizavam fermento na preparação de pães e vinhos há 4.000 a.C. Então, isso mostra que nós estamos muito ligados aos micro-organismos mais do que a gente imagina. Também aqui, fazendo outras referências, na própria Bíblia, né, já no livro do Gênesis, já faz referência também ao vinho, né, e também ao pão, por volta de 1300 a.C. E aí, com a cientificação da sociedade ali no século XIX, esse conhecimento de utilização da fermentação na obtenção de produtos químicos também começou a ser estudado por Pasteur por volta de 1859, né, a chamada geração espontânea. E também tem relatos aí da separação preparativa da L-leucina de um racemato através da hidrólise de um preparado de fígado. Isso foi publicado por Warburg em 1906. Aqui para vocês uma referência de uma antiga fábrica de cerveja feita no Antigo Egito, né, para mostrar como é que já a produção já é um processo bastante antigo. Creio que não se tinha muito conhecimento dos micro-organismos de maneira geral, mas sabia que existia alguma força vital ali que garantia essa transformação. E aqui nós temos os nossos três reinos que compõem os micro-organismos de maneira geral. Então nós temos aqui dividido entre o reino Arqueia, o reino Bactéria e o reino Eucária, que basicamente eles são seres aí unicelulares e tal, mas o que os distingue basicamente aqui no reino Arqueia são geralmente seres muito simples e são encontrados em condições bastante extremas. Que condições são bastante extremas que são consideradas? Aquelas que os seres vivos não conseguem sobreviver. Tipo, águas muito quentes, fontes termais, né? Superfície de vulcões, áreas desérticas, geleiras com frio extremo e por aí vai. Aí nós temos também as bactérias e os eucárias. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês que até nas condições mais extremas, né, há a chance de ter vida. Então aqui eu coloquei uma foto para vocês visualizarem. Nascimento de plantas em vulcões havaianos, né, na lava já solidificada. Então as bactérias e os fungos, na verdade, são os grandes atores aí, são os mais amplamente utilizados e já bastante relatados na literatura. Então as bactérias aí
Aqui só para mostrar para vocês, tem diâmetro de 0,2 a 3 milímetros e são capazes de difundir os nutrientes rapidamente por toda a célula. E respiram também pela membrana citoplasmática. Dentre a sua morfologia está aqui, podemos ter a forma de cocos, diplococos, estafilococos, streptococos, bacilos e espirilos. E os fungos se caracterizam pela formação de micélio, que são produtores de inúmeras enzimas oxidativas capazes de degradar a lignina. Para quem não sabe, a lignina é aquela camada de tecido não vivo, mais externo das árvores, né? E aí elas possuem também, os fungos possuem todas as organelas de células eucariotas, ou seja, são células bastante modernas, assim, bastante desenvolvidas. E dentro dos fungos nós temos aí as leveduras, que são fungos unicelulares, de grande importância industrial, né? Dentro o mais utilizado, nós temos a Saccharomyces cerevisiae, que é o conhecido como fermento de pão, que é o mais utilizado em reações de oxidação e redução de compostos carbonílicos. Então, existem ampla quantidade de trabalhos na literatura que relatam o uso de Saccharomyces na indústria. Só para vocês terem uma ideia de como esse tema é importante, né, a nossa produção bibliográfica a respeito de uso de micro-organismos ou enzimas, aqui tem um gráfico mostrando o comparativo. Se vocês olharem até por volta de 1970, 1980, existiam pouquíssimos trabalhos, porque eram extremamente voltados para a elucidação de estruturas, para identificação dessas enzimas ou de espécies. Só por volta de 1990, 94, né, que com o advento de novas técnicas de análise, novas técnicas de determinação de compostos, ou seja, um refinamento de maneira geral de todos os meios analíticos, é que os trabalhos começaram a ser publicados utilizando os micro-organismos e as enzimas isoladas desses micro-organismos para a produção de compostos de interesse científico, que pode ser lá na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos e por aí vai. Aqui só um comparativo do último levantamento que eu fiz na semana passada. Só no ano 2020 já foram mais de 10 mil trabalhos, tá? Se comparado com os outros anos. Então, existem dois termos bem comuns utilizados quando você usa micro-organismos em reações ou em processos. Nós temos dois termos aqui. Que um deles é biocatálise, é quando você transforma em uma única etapa alguma substância, em que o catalisador é uma enzima isolada ou uma célula íntegra. Ou nós temos também, como um todo, a biotransformação, que é a conversão desse substrato em moléculas mais complexas, utilizando diferentes etapas e diferentes enzimas num trabalho mais complexo. Então, quem são os grandes atores aí? Dentro dos micro-organismos, vale ressaltar que quem trabalha de fato, quimicamente falando, né, são as enzimas. E as enzimas, elas merecem atenção especial, por quê? Porque são macromoléculas, né, que em sua maioria são proteínas, com exceção de algumas espécies, algumas moléculas de RNA. Atuam geralmente em substratos específicos, são versáteis e efetivas, ou seja, dá para se fazer a aplicação de enzimas de maneira geral em muitas reações que eram catalisadas quimicamente. E até na semana passada, nós temos cadastradas aí no Protein Data Bank, tá, cerca de 163.141 macromoléculas, que inclui aí proteínas, peptídeos, vírus, carboidratos, ácidos nucleicos e complexos. Além disso, já tem muito relato na literatura das enzimas termoestáveis, aquelas enzimas provenientes de micro-organismos do reino Archaea, que podem desempenhar funções bem importantes na indústria, que trabalham em condições extremas, que nós vamos ver aqui mais para frente, né? Além disso, as enzimas são exclusivamente produzidas por organismos vivos, aumentam a velocidade das reações de 10 a 21 vezes e atuam em condições brandas, em pH neutro e temperatura ambiente, que isso também já coloquei um asterisco aqui, que isso aqui pode mudar. Já não é mais tão assim como a gente estudava antigamente, porque nós temos aí os extremófilos, que são micro-organismos estáveis, né? E também com o advento da engenharia genética e com a inserção de inúmeras técnicas
faz com que nós tenhamos aí micro-organismos bastante resistentes e bastante diferenciados. Portanto, elas acabam não sendo muito restritas aos seus substratos naturais e podem ser usadas em meios não aquosos. Habitualmente são regioespecíficas e são conhecidas pela quimioseletividade. Aqui, dentre as mais utilizadas, nós temos as lipases, né, e dentre outras aqui, que vale ressaltar. E as lipases, na verdade, elas são muito famosas pela seguinte situação. Elas são enzimas extracelulares e são produzidas por fungos, leveduras e bactérias, e o sítio catalítico, né, formado geralmente por cadeias de serina, histidina e aspartato. Então essa tríade faz com que ela tenha uma estereoseletividade, uma regioseletividade muito importante para as reações. Aqui eu destaquei, né, os sítioativos para vocês terem uma ideia. Hoje temos aí mais de 200 lipases conhecidas e nós temos aí inúmeras fontes de enzimas de diferentes espécies diferentes. E tem muitas empresas hoje que se especializaram em produzir esses tipos de biocatalisadores. Aqui nós temos fontes e propriedades de enzimas proteolíticas termoestáveis, qual eu queria destacar, né, do gênero Thermoacidófilos, que trabalham em condições de temperatura ótima de 60 a 70 graus e pH de 7 a 8,5, e também tem do gênero Bacillus, que trabalha em temperaturas da ordem de 80 graus com pH 12 a 13. Aqui outros exemplos de enzimas termoestáveis, que eu gostaria de destacar aqui, ó, a extração de lipase de géiseres, de água quente. Aqui mais algumas aplicações desses biocatalisadores, né, que nós podemos, que já existe hoje na indústria, né, desde a indústria cosmética, na parte de obtenção de fármacos, limpeza endoscópica, na síntese de biosensores, e por aí vai. Também temos aqui exemplos, né, de uso de micro-organismos, no especial com qual eu trabalho, que eu já vou falar aqui, mas a produção de micro-organismos, o uso de micro-organismos é importante porque você pode usar na produção de proteínas unicelulares, na síntese de aromas, bioemulsificantes, de enzimas especiais das lipases que eu já falei anteriormente, na síntese de ácidos cítricos, ácidos graxos, biorremediação de tratamentos de efluente de petróleo e também na síntese de proteases e ácidos orgânicos. E aí aqui um exemplo da Yahovia lipolítica, né, que é uma levedura não muito convencional, que é com potencial de aplicação com aplicações biotecnológicas. E assimila diferentes compostos, ou seja, ela trabalha com muita coisa, desde glicose até hidrocarbonetos, né, e encontrada aí em diferentes meios, desde locais contaminados com óleos, plantas, desde a queijo, e solo, água do mar, entre outros. E aqui é só um exemplo de um trabalho que fizemos um tempo atrás com a Fernanda Arpini, do uso de Yahovia lipolítica na biotransformação de resíduos agroindustriais, né, onde nós temos aí um incremento, né, na produção de proteína. Vale destacar que em cascas de batata doce chegou a um aumento de 342% de proteína, né, e dentre outros. Aqui nós temos mais um exemplo de onde os micro-organismos podem ser utilizados, né, na degradação de glifosato. Aqui tem uma série já de espécies, gêneros, né, de bactérias e de fungos, onde já existem relatos na literatura que eles podem ser usados para degradar o agrotóxico, o glifosato, de maneira geral, né? E como considerações finais aqui, eu queria só deixar para vocês que os biocatalisadores, então, são na verdade, os grandes trabalhadores que a natureza nos fornece, né? O pessoal sempre brinca que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas eu sempre gosto de brincar que os micro-organismos são os grandes amigos do homem, né? Eles estão aqui mais para nos ajudar do que para atrapalhar. E também aqui podem ser usados, né, para obter muitos compostos e produtos de interesse em condições brandas, o que nós chamamos na natureza como a química verde. Gostaria de agradecer mais uma vez a organização do evento, pela oportunidade de mostrar rapidamente o nosso trabalho aí.
e me coloco à disposição aí para conversar. Para quem precisar de algum material, quiser tirar alguma dúvida, quiser conversar a respeito daí desse mundo maravilhoso dos micro-organismos e das enzimas, me encontro à disposição. Mais uma vez, muito obrigado aos organizadores do evento, tá? E creio que está sendo um sucesso e que venham muito mais eventos dessa natureza. Muito obrigado, gente.